E aí, galera, vamos que vamos, né? Saindo aí da nossa plataforma Super Aula, vindo aqui para a nossa plataforma YouTuber Resolver Questões. É isso aí, né? Resolver questões para que a gente chegue aí no dia da nossa prova arrasando, né, gente? Então, esses são os itens que vêm mais aí na sua prova, né? Que são mais cobrados. A gente traz questões aí sobre o nosso assunto. A gente acaba de estudar sobre veículos, né? Quanto à tração, quanto à classificação de veículos, e eles são classificados quanto à tração, quanto à espécie, né? E aí como divide, como faz essa divisão de veículos, né? Para que você, no dia da sua prova, tenha aí tranquilidade em resolver. Como eu mencionei para vocês, a gente tem a nossa aula, mas eu deixo aqui para vocês, né? Deixo aqui no YouTube essa aula, especialmente para vocês que estão em seu processo de habilitação, né? Todos os meus alunos, e fica aqui gravadinho para você, especialmente aí, para que você tá ali no seu dia a dia trabalhando. Ah, professor, não tive tempo de ver o assunto totalmente na plataforma. E aí, o que é que eu faço? Olha, dá uma olhadinha aqui, 20, 30 minutos por dia no nosso canal, porque aqui é a prova do Detran para você. São só assuntos sobre a prova do Detran, né? Então, os veículos quanto à tração, né, gente? Ele está perguntando aí quanto à tração. Tração, você vai lembrar de quê? De força, né, que move o veículo. Então, vai ser a força que move o veículo. Classificam-se em letra A, automotor, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Professor, foi isso mesmo que eu estudei na aula. Foi isso daí, não tem mais nem como mudar essa alternativa. Então, eu estudei exatamente que é automotor, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Será? Vamos ver as outras alternativas. Eu sempre falo para vocês que tenha calma, tenha paciência na hora de resolver a prova de vocês, né? Leiam, releiam a questão com cuidado para não cair aí nas pegadinhas aí da prova. Letra B diz que é particular, de aluguel, e vai ter aprendizagem oficial, representação diplomática. Olha, mas aí de aluguel particular, isso aí tem algo a ver com tração? Eu estudei que não. Então, letra B descarta. Ah, professor, veja as outras alternativas. Vá sempre nas outras alternativas. É isso que o professor Moraes sempre ensina aí para vocês nas nossas aulas. Então, veja só. Passageiro, carga, misto de competição, tração. Aqui fizeram uma salada, né, gente? Fizeram uma salada, juntaram a espécie de passageiros, juntaram a espécie, juntaram a tração, juntaram quanto, juntaram tudo e colocaram em uma só alternativa. A letra D, ela diz automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e o semi-reboque. Professor, mas tem pouca diferença da letra A, mas essa está mais completa, né, gente? É o que eu sempre digo para vocês, analisem a questão e vá na mais completa, porque com certeza a mais que está ali completa é a que vai estar correta. O que temos aí quanto à tração, né, gente? A gente vê aí na nossa plataforma, a gente acabou de estudar aí, vendo, fica aqui para vocês a primeira classificação aí sobre aí o que podemos, a primeira classificação de veículo, quando se classifica quanto à tração, e aí essa primeira classificação é estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e quanto à sua tração, ou seja, qual é o tipo de mecanismo que vai fazer com que o veículo se movimente, né? Qual é a força que o impulsiona para a sua movimentação? E aí, nessa classificação, nós vamos ter o que, gente? Veja só. Tipo de mecanismo, tipo de força, a força que move o veículo. Nessa classificação, nós vamos ter veículo automotor, veículo elétrico, veículo de propulsão humana, veículo de tração animal, veículo aí vai ser reboque, semi-reboque. Professor, com certeza completa, né? A nossa letra A lá, agora a gente vendo, ela está incompleta porque faltou o veículo elétrico. Esse veículo elétrico, gente, não é essa combinação, até mesmo porque já está aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, nosso CTB. A nossa lei 9.503/97, ela é bem anterior aí, é de 97, e esses carros elétricos de hoje, híbrido, né, que chamamos aí os carros híbridos, eles já são carros novos. Então esse elétrico, quando foi feito aí o CTB, né, quando ele foi mencionado, são ônibus elétricos, aqueles que já existiam com essa força que
essa força elétrica, só trazendo aqui uma curiosidade para vocês. Mas classificam essa classificação quanto à tração, é a força que move o veículo. Então, automotor movido a motor, elétrico movido a eletricidade, de propulsão humana, bicicleta, né? Vamos ter aí o carro de mão, de tração animal, né? Vai ter aí a carroça, a charrete, né? Vendo aí a diferença entre carroça e charrete, sempre gosto de cair nas provas também. Charrete é aquele para passeio, carrega pessoas. Carroça é para carga, né? Sempre lá que está o senhor lá com o seu burrico lá trabalhando, carregando aí as cargas, né? E o reboque, semi-reboque, faz aí o transporte de cargas também. Classificação quanto à tração, né, gente? E aí, os veículos quanto à tração classificam-se em automotor, trazendo a resposta do nosso primeiro item, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Sem misturar muito, sem dar muito aí nó nas questões. Essa primeira, para que você veja aí, vamos lá partir para a nossa segunda questão, para no dia da sua prova você estar aí afiadíssimo, né? Falando aí de placa, sinalização de placa, muito importante que você saiba aí no dia da sua prova. E aí, a placa, aí está dizendo que essa placa, a placa representada pela figura abaixo, indica: é uma área de prática de esportes náuticos? Existe a placa de surf? Existe a placa de barco de passeio? Existe essa placa de pesca submarina? Ora, professor, eu estou em dúvida total. O senhor falou que eu fosse na maior e no dia da prova eu fui na maior. Pois é, pois se você tivesse sido na maior, nesse dia vocês teriam acertado, né? Então a placa representa aí, está lá, referência nas placas que indicam a área de prática de esportes náuticos, né? São essas placas que indicam aí a área para a prática de esportes náuticos. Não esqueçam, né, gente? A placa de advertência A20A, ela indica que logo à frente. Então, o que é que ela indica, né? Você vai ver o carrinho aí descendo, né? Ó, há uma lombada na pista, letra A. Letra B diz que a pista é inclinada para a esquerda. Já viram essa, né, gente? Inclinada para a esquerda. Há uma depressão na pista. Ou há um trecho da via com um declive acentuado. Professor, curva acentuada, já tenho estudado muito. A gente já viu na plataforma estudando sobre placas. Curva acentuada, aclive, declive acentuado. O que é isso? É quando gente, um aclive acentuado muito inclinado, né? Uma curva muito fechada, não é curva, apenas curva, é uma curva acentuada, muito fechada. Então, há um trecho aí na via para que você responda aí: professor, nesse dia também eu vou na maior, e aí acabei acertando. Nem sempre, nada substitui o conhecimento, mas se você está realmente sem saber, vai na maior, que está mais completa, perdão. Vamos lá. Há uma lombada na pista, não tem nem lógica, né, gente? Essa placa indicar uma lombada, não tem lógica. A pista inclinada à esquerda, não existe essa placa. E também há uma depressão. Veja que a depressão é quando é para baixo, lombada para cima, não tem nada a ver com a nossa resposta. Tendo, portanto, aí o item da nossa terceira questão: há um trecho da via com um declive acentuado. Professor, e se fosse o contrário, o carrinho fosse lá para cima, né? Então seria o quê? Aclive seria declive. Aí é um declive, lá seria um aclive acentuado, né? Muita atenção com essas placas. A20A. E aí vamos para a nossa quarta questão, que mais cai aí nas nossas provas do Detran. Com certeza uma dessas questões vão enriquecer aí, claro, o seu estudo, mas você vai acertar na sua prova também. A placa A21B. Lembrando que essa placa, gente, vai ter A21B, A21C, A21A, né? A21A, A21B, A21C, A21D e A21E. Vai ter essas placas. E é bom que vocês coloquem em um cantinho para não se atrapalharem, né? Então veja, é um estreitamento de pista à esquerda. É um estreitamento de pista ao centro, né? Aí tem algo a ver com o centro, né, gente? Aí você pode... É um estreitamento de pista à direita ou é um alargamento? Veja que a pista está estreitando, né? Ela está estreitando lá em cima. E aí você só vai precisar saber para qual lado é que essa via está estreitando. Eu sempre digo: pausa o vídeo, tenta responder com o que você estudou e aí depois você vai para a resposta, né? Então,
vamos ter aí como resposta o que significa a placa A21B. Essas são importantes que você saiba, A21A, A21B, né? Ou até às vezes em concurso público que você vai fazer e cai uma danada sobre trânsito, né? Vai ter concurso aí, agente de trânsito e tudo mais. E aí você vai saber que é um estreitamento de pista à esquerda, né? Por que à esquerda? Olha só, gente. Vai ter o lado, né? Aqui, ó, onde está estreitando. É o lado que ela está estreitando. O seu do lado aqui, ó, esquerdo, né? Do lado esquerdo. Se fosse o contrário, seria estreitamento de pista à direita, que também existe essa placa. Estreitamento de pista ao centro seria os dois aqui estaria no centro, né? E tanto esse como esse iria estreitar ao centro, né? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, para não atrapalhar o nosso estudo, vamos para a nossa quinta questão também, aí fazendo comentários sobre essas questões. Professor, essa daí já não tem mais nem o que a gente, não tem nada a ver. A placa A18 adverte o quê? Lembrando que essas placas são de advertência, elas não geram infração. As que geram infração são as de regulamentação, que são as redondas e vermelhas. Essas amarelas quadradas aí, elas não geram, mas podem você pagar um alto preço, porque a maioria é indicando, elas são placas de advertência, ela está indicando que tem ali, advertindo, na verdade, que tem algo perigoso, né? Algo que você tem que evitar. Então, gente, depressão. Tem algo a ver com depressão? A depressão é para baixo, né? A gente vai ver que tem uma depressão na via, mas ela é para baixo e aí tá para cima. Saliência, eita, isso parece uma lombada, mas essa saliência me pegou. Vamos para a letra C. Será uma pista irregular? Então veja que não tem muito a ver com pista irregular. Ponte móvel, tem algo a ver com ponte móvel? Não? Então, professor, vou ficar com qual? O professor Moraes traz para você aí a resposta saliência ou lombada. Eu pensei em lombada, mas aí pelo saliência, olha gente, saliência ou lombada, tanto faz. Então vai ser saliência ou lombada, na sua prova vai vir exatamente desse jeitinho, desse formato, para você dizer aí qual é a placa, saliência ou lombada, né? Então, o embarque e desembarque de passageiros deve ocorrer sempre quando olha, questão de lógica, hein, gente? Então, professor, eu não sabia de nada no dia, mas aí eu fui naquela que o senhor falou que a gente vai pela maior, né? Então, gente, eu vou na maior de qualquer lado da via, desde que o veículo bem estacionado. Será que eu posso, sendo ali, desembarcar, eu sendo passageiro, vou desembarcar de qualquer lado da via? Não, né, gente? Então não vai ser a maior. Junto ao meio-fio do canteiro central, ixi, pode parar aí. O que é que a gente tanto estudou, né? O que é que a gente estuda, galera? Então, veja só, resumidinho para você, pelo lado da calçada, letra B, ou letra A, pelo lado do condutor. Será que você vai passar ali sobre o condutor, descer ali todo? Então, professor, tem umas questões que é um pouco sem lógica, mas é assim, é questão atualizadíssima que pode vir aí a cair na sua prova. Então, qual é o lado, gente? Aí, pausou o vídeo, tentou resolver? Veja só, vai ser pelo lado da calçada, né? Olha só, o embarque e desembarque de passageiros, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ser feito aí com segurança, deve ocorrer sempre. O professor falou sobre essas palavras em um vídeo aqui sobre sempre, nunca, após, nem sempre, às vezes elas vão vir de forma correta. Então, deve ocorrer sempre pelo lado da calçada, né? Sempre pelo lado da calçada. É o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Partindo para a nossa sétima questão, corridíssimo, corrido já, véspera de prova, você que vai fazer a sua prova. Quer mais é a agilidade mesmo, a gente dá aqui a velocidade 2, né? Não, gente, estou na velocidade normal. Qualquer coisa você pausa o vídeo e olha a questão, mas leva essa questão para a tua prova, não deixa de não levar essa questão para a tua prova. Nas vias providas de iluminação pública, né? Nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto, ele está perguntando farol alto à noite. Ele é permitido por previsão legal no CTB? Será que eu vou andar ali numa via provida com iluminação pública, que tem ali a iluminação nos postes, nos canteiros, iluminando toda a cidade? Eu vou andar com iluminação farol alto? É permitido quando sob chuva forte? Proibido, letra C, pois deve ser usado farol baixo. Letra D, permitido somente se o farol baixo estiver com defeito. Eita, que pegada, hein? Que questão, essa questão número 7 aí, para derrubar
até em concurso público, né? Lembrando que eu fiz o concurso em 2014 e caiu exatamente essa questão, por incrível que pareça, né? Era uma questão que dava para a gente aí se confundir um pouco, mas aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, tudo fica mais fácil aqui, professor Moraes, facilitando a sua vida, né? Então, gente, vamos lá. Analisando as questões, permitido por previsão legal no CTB, já deixo claro para vocês que não tem essa previsão no CTB quanto à questão do farol alto, né? Então, nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite é proibido, certo? Você tem que andar com o farol baixo, deve ser usado o farol baixo. É permitido por previsão legal estabelecida no CTB? Não tem previsão legal no CTB. Vamos lá. É permitido quando sob chuva forte? Não. Sob chuva forte, a direção defensiva e o nosso Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que conduzir, na verdade você tem que conduzir com faróis baixos, né? E se a chuva for muito forte, aí você tem que parar em um local seguro até que aquela chuva passe, né? Para que você conduza com segurança. O item C é a nossa resposta, o nosso gabarito proibido, né? Pois deve ser usado farol baixo. E aí a letra D diz permitido somente se o farol baixo estiver com defeito. Não é permitido. Se o farol baixo estiver com defeito, você tem que procurar agilizar aí para você consertar, né? Então vamos lá para a nossa oitava questão. A oitava questão traz aí bastante leitura para você, mas para que você também aprenda. E aí pode ser que venha aí você também que for fazer um concurso na área de trânsito, venha uma questão desse tipo. Aqui a gente prepara o aluno realmente, é o jogo, como é o treino difícil para que o jogo seja fácil. A gente treina pesado aqui mesmo, não é à toa que assim, os meus alunos, o aluno do professor Moraes estão aí, estamos com quase 100% de aproveitamento, alunos acertando 38 questões de 40, 39 de 40, fechando a prova às 40. Então é exatamente por seguir esse canal, por estar aí fazendo essas questões, né? Então vejam só, dirigindo por uma via desprovida de passeio ou acostamento, não vai ter passeio nem acostamento nessa via, você avista pedestres vindo em sua direção, caminhando pela margem da pista. Diante dessa circunstância, o que você deve fazer? Lembrando, já para você responder essa questão, o maior sempre protege o menor, é o que diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o maior vai proteger o menor. Então, gente, diante disso, fica fácil de resolver a questão, nosso item 8. O que eu devo fazer? Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois os veículos devem zelar da segurança dos pedestres. Questão bonita. Professor, mas eu vou ler sempre a próxima questão. Ok, vamos lá. Continuar o trajeto normalmente, pois os pedestres estão totalmente errados. Será que foi isso que a gente estudou na nossa direção defensiva? Calma, vamos lá. Item C diz, diminuir a velocidade, não desviar forçando para que saiam da pista. O item B, a gente já descarta, está errado. O item C está que diminuir a velocidade e não desviar, gente, olha só, e não desviar, forçando para que eles saiam da pista. Item C totalmente errado, né? E aqui o nosso item D, buzinar e jogar luz alta para que eles percebam que há veículo e saiam do caminho. Professor, aí eu já saberia resolver essa questão. Tranquilo, calmo, já descartamos aí todos os erros. E aí o nosso gabarito, vamos vir com a nossa letra A, né? Então, se eu vou dirigindo por uma via e essa via não tem passeio ou acostamento, você avista pedestres, você deve diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres. Você vai tentar passar o máximo afastado possível, pois os veículos devem zelar pela segurança dos pedestres. Como eu falei, o maior protege o menor, né, gente? Então, saindo lá da nossa plataforma, vem direitinho questão aqui para você, todo o assunto que a gente estudou na plataforma, a gente traz para cá. Então, quando o proprietário permite que as pessoas não habilitadas dirijam o seu veículo, gerando perigo de dano, lembre sempre dessa palavra, gerando perigo de dano, ele comete infração em crime de trânsito. Será que foi isso que a gente estudou lá? Comete apenas infração de trânsito. Comete crime, mas não comete infração de trânsito. Letra D.
não comete infração de trânsito, não comete infração nem crime de trânsito, pois a responsabilidade nesse caso é exclusiva do motorista. Será, pessoal? Foi isso que a gente estudou lá na nossa plataforma. Então, eu creio que, olha só, você, diante de todos os seus estudos, lendo com calma, analisando cada caso, você já saberia responder. Então, quando o proprietário permite que pessoas não habilitadas dirijam o seu veículo, se fosse essa questão até aqui, gente, fosse ponto, pessoa não habilitada, ele ia comete apenas infração de trânsito, seria a letra B. Se fosse até aqui o seu veículo, né, ó, até aqui, não tivesse aí gerando perigo de dano. Só que quando ele complementa a questão dizendo gerando perigo de dano, aí sim ele vai cometer infração e crime de trânsito. Lembrando que conduzir veículos não habilitados, sendo que você não possui habilitação, gerando o perigo de dano, você comete infração e crime de trânsito. A infração é R$ 880, né, que é gravíssima 3 vezes, 7 pontos na CNH, e aí crime de trânsito se está gerando perigo de dano lá no nosso artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, quando a gente passa na questão dos crimes. A partir do 302, né, a gente já vai ter, a partir do 302 vamos ter crimes, né, crimes de trânsito, 301, perdão, 300, e aí vai falando sobre os nossos crimes, tem os crimes de trânsito, né, homicídio culposo, lesão corporal, e aí conduzir veículo sem CNH gerando perigo de dano, artigo 309, salvo me engano, aqui no momento. Então vamos lá. Quando o proprietário permite que pessoas não habilitadas dirijam, eles cometem infração se for gerando perigo de dano. Se não gerar o perigo de dano, comete apenas infração de trânsito, certo? Para que fique aí bem explicado para você, que você entenda. Fechando o nosso top 10 de questões aqui, as nossas questões aqui: conduzir veículo com calçado que não se firme aos pés, que comprometa a utilização dos pedais. É uma infração de natureza, e aí você completaria com que infração? A gente acabou de ver lá na nossa plataforma, trouxemos as questões para cá sobre o assunto, né? Então fica fácil para você, que é uma infração de natureza média, né, gente? Natureza média, a infração por conduzir veículo com calçado que não se firme nos pés. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha para que a gente possa aí ajudar mais pessoas, né? A minha missão aqui é fazer com que você entenda, né? Traga aí essa paz tão sonhada por trânsito, como é o Maio Amarelo 2024, aí a gente trazendo a paz no trânsito, né? Que depende de cada um de nós. Então compartilha o vídeo, leva essa mensagem para quem precisa, leva essas questões, 10 questões com certeza afiadíssima aí, ferro e fogo mesmo para a sua prova, para que no dia você obtenha êxito. Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, fazendo aí simplificadinho o CTB para você, para que você realmente no dia da sua prova não tenha dificuldade alguma. Vamos